Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso de Economia Brasileira, quarto e último vídeo comentando o texto de Fabrício Augusto de Oliveira, A Aventura Descolorida da Estabilização, 1990-1991, do livro Política Econômica, Estagnação e Crise, Brasil, 1980-2010, com adendos de texto de Carlos Eduardo Carvalho. E nós vamos tratar agora, da política econômica do governo Collor sob o comando de Marcílio Marques Moreira, que assumiu o comando da política econômica brasileira, o Ministério da Fazenda, em maio de 1991, no lugar da Zélia Cardoso, que foi demitida por causa da sua dificuldade em negociar a dívida externa brasileira. Bem, e a opção clara da nova política econômica do senhor Marcílio Marques Moreira, para combate à inflação, seria política recessiva. É claro que aí o senhor Marcílio está ignorando toda a história brasileira de combate à inflação. Isso nunca deu certo. Em particular, aliás, a única exceção assim, que se poderia discutir seria o período do PAEG, Plano de Ação Econômica do governo militar, o primeiro plano econômico que foi encetado para debelar o processo inflacionário brasileiro, que teria sido um sucesso, segundo o que nós temos naquele livro, A Ordem do Progresso. Mas isso é uma visão equivocada. Por quê? Porque realmente, aliás, no próprio texto do capítulo referente à Ordem do Progresso, ele fala da queda da inflação a partir de 1967. Quer dizer, a inflação, durante o período depois do golpe, exatamente depois do golpe, ela dá uma acelerada, que seria a inflação corretiva, para corrigir os preços das estatais e outras tarifas de serviços públicos, etc., que estariam defasados. Mas após isso, você tem uma pequena redução, uma queda da inflação, não é uma queda, não é uma estabilização. Os objetivos do PAEG, colocados em termos de inflação, foram todos não cumpridos. Aí, em 67, é que a inflação realmente cai. Bom, então, só que em 67 não tem mais política recessiva, tem uma política expansionista, encetada pelo novo ministro da Fazenda, o senhor Delfim Neto. Quer dizer, foi uma política de crescimento econômico e a inflação caiu, o contrário aí do que está da estratégia do senhor Marcílio Marques Moreira. O novo ministro assumiu o compromisso de implementação de uma política econômica sem sobressaltos ou choques e a continuidade de políticas monetária e fiscal restritivas e de juros altos. Essa é a política do arroz com feijão, do Maílson da Nóbrega, que foi um desastre. Então, aqui nós temos um candidato a desastre 2, porque essa política nunca deu certo. É uma política de arroz e feijão azedos. Julho, início da liberação dos preços. Bom, aí, se tem início da liberação dos preços, que tinha sido congelado, é claro que a inflação vai começar a acelerar, e como nós vimos aqui, esse gráfico aqui abaixo. E acima nós temos a política de juros alta, tá certo? A taxa de juros vai ser aumentado, então nós vamos ter um juro nominal muito alto. Agora o juro real vai depender da taxa de inflação. Muitas vezes você eleva a taxa de juros, mas a inflação corre na frente, você não está esperando isso, você está esperando uma inflação menor. Aí a taxa de juros real cai. Bem, e então o Fabrício vai dizer que com o início da liberação, como a herança das inconsistências do Plano Collor, o Plano Collor teve cheio, nós já discutimos isso, estava cheio de inconsistência, a estratégia, o diagnóstico era equivocado, não era equivocado, o diagnóstico era
abstrato, né? Falando assim em termos de filosofia, a dialética hegeliana é abstrata, ou seja, fazia abstração de elementos essenciais, né, dos detalhes, né, dos mecanismos do processo inflacionário. Ela poderia ter a inflação da ciranda financeira, seria resultado da ciranda financeira. Não era exatamente um diagnóstico errado, mas o que acontece, né, é que os mecanismos dessa ciranda não estavam especificados, não estavam detalhados. Então fica uma tese geral, abstrata, que não tem é, sentido concreto. Bem, mas a falta de sinalização precisa sobre a política econômica, embora ele tinha tido os discursos do novo ministro, né? Mas as dificuldades com o acordo com o FMI levam à aceleração da inflação, ok? Quer dizer, você tirou... Bem, daí nós depois veremos no outro contexto, que é o contexto das negociações da dívida externa do Brasil na década de 80. Nós examinaremos isso quando examinarmos o plano real. Então, né, a aceleração da inflação, né, vai ampliar a defasagem do câmbio, né? Aqui está, né, nesse gráfico aqui de baixo, está o que aconteceu com a taxa de câmbio. Quer dizer, inicialmente, né, nós teremos uma, o Marcílio, né, o ministro Marcílio, já herdara uma queda, né, uma desvalorização da moeda nacional, aliás, uma valorização da moeda nacional, né, uma queda do valor do dólar, né, que foi proporcionado pelo fato que depois de você ter dado uma desvalorização cambial, né, aí no último período da Zélia, né, o que acontece? Houve um congelamento do câmbio, né? Isso vai causar uma defasagem do câmbio que está aqui. Depois você corrigir isso, passa a corrigir o câmbio a mesma taxa da inflação interna. Então a taxa efetiva de câmbio permanece constante, né? Depois é que você vai dar, né? Mas isso aí vai ser em setembro de 1991, né? Que você vai dar uma desvalorização cambial, tá certo? Então, inicialmente, né, o que acontece? A aceleração da inflação já teria causado a defasagem do câmbio, né, e a taxa de câmbio real efetivo fica num patamar subvalorizado. Né? Então, o que acontece? Né? Cai o saldo da balança comercial. Aqui mostra muito bem, as importações sobem, né? as exportações caem, tá certo? Caem, tá certo? E aí... Isso já em 1991, né? Final. E aí, né, o saldo da balança comercial vai caindo. Chega lá já em outubro, né, ela está atingindo. É, é, o saldo está muito reduzido, dado os compromissos brasileiros, né? Então, o que acontece? Né? E você também tem um movimento especulativo, né? O que vai causar, né, que uma queda das reservas internacionais de 9 bilhões de dólares para 7 bi em setembro, novembro. Né? E aí é que você vai dar uma desvalorização cambial de 16%, o que vai, então, aqui vai acelerar, né? Aqui está o resultado, né, dessa desvalorização cambial, correto? Ora, só que evidentemente isso é um tiro no pé em termos de inflação, ok? Bom, o outubro, aqui está o que aconteceu, né, o que houve no final de 1991, início de 92, com a desvalorização cambial, né? E com as elevadas taxas de juros no Brasil, né, e com, né, o fato de que o FMI, né, com medo de perder Marcílio, ele sinaliza que fecharia o acordo com o Brasil. Então, essa conjugação de fatores vai causar uma entrada de dólares no Brasil. E isso aqui faz com que o ágio do dólar, que estava explodindo, caia. Deu certo?
caia. O ágio do dólar é a diferença entre o dólar no paralelo e no mercado oficial. Então ele cai, desaparece, tá certo? E, né, e essa entrada de dólares, mais a boa safra, né, vai fazer com que se estabilize a taxa de câmbio, tá certo? Apesar de você ter dado uma desvalorização cambial, né, no momento que você deu a desvalorização cambial, pouco depois você tem essa queda extraordinária do dólar no paralelo. Então, isso é uma confiança na moeda nacional. Você tem entrada de capitais, né? E aí, com a entrada de capitais, as reservas internacionais sobem, ok? Você tem um efeito, então, observe, você desvalorizou o câmbio oficial, ou a taxa oficial. E, né, e aí o que acontece? Isso é um tiro no pé em termos de inflação, como nós falamos. Só que no momento seguinte, quando o Fundo Monetário Internacional sinaliza que vai fechar o acordo com o Brasil, o que acontece? Né? E você tem entrada de dólares no país, né? E aí cai o, as taxas de juros são muito elevadas, né? Cai o ágio do dólar. Então, o que acontece? Né? Isso é um sinal de confiança na moeda nacional. Então, você tem efeitos contrapostos. Né? O fato é que a inflação ficou mais ou menos estável na casa de 25%. Né? Bem, e a elevação da taxa de juros ainda coibiu a especulação, aprofundou a recessão e acelerou o fechamento e adiantamento de contrato de câmbio. Nós já explicamos isso em vídeo anterior. O que acontece? Né? Quando a taxa de juros ficou muito elevada internamente, você tenta antecipar o fechamento do câmbio. Você vende o produto, mas recebe o câmbio antes do importador estrangeiro ter realizado o pagamento. E aí o que você faz? Você pega esse dinheiro, né, e você aplica de novo no mercado financeiro. E aí você tem um ganho. Então na verdade, essa especulação com o câmbio, certo? Aqui fala que a elevação da taxa de juros coibir especulação. Coibir especulação, né? Não sei do que ele está falando. Mas provavelmente está falando inclusive sobre a especulação no mercado de câmbio. Mas na verdade, né, apesar de você, aqui voltando anteriormente, né, notem que já, né, poucos meses, 2 meses, o câmbio ficou sem ágio, ou com deságio, pequeno deságio, durante 2 meses. Depois a taxa o ágio do câmbio volta a crescer, tá certo? Mas então, não sei exatamente sobre o que o Fabrício está falando, sobre a coibição da especulação. Até porque houve uma especulação no mercado de contrato de câmbio, quer dizer, você fechava o contrato, né, e isso dava Então você passa, na verdade, a exportar para ter ganho no financeiro com o adiantamento dos contratos de câmbio. E é isso, né? Isso é um fator importante, porque isso vai incentivar as exportações. Tá certo? Bom, e isso leva, né, fortalece a credibilidade da política econômica. Poxa, ótimo, né? Aqui está o comportamento das exportações, né? As exportações, elas vão subir, certo? E as importações vão cair, mas as importações vão cair também por efeito da recessão. Então, você aumenta o saldo da balança comercial, que é o que está aqui, ó. Você recupera o saldo da balança comercial, ótimo, né? Precisava disso. Então, só que o aprofundamento da recessão, que foi um dos responsáveis, né, pelo aumento do saldo da balança comercial, né, provoca pressões por parte de políticos, empresários, trabalhadores pela sua reversão. Quer dizer, ninguém gosta de recessão. Né? Vamos lembrar que foi a política do Joaquim Levy, né,
durante o segundo governo Dilma, no primeiro ano do segundo governo Dilma, que criou o ambiente, o mal-estar econômico, que favoreceu o golpe, não é, que foi articulado em Washington, todo mundo sabe disso hoje, todo mundo bem informado, né? Porque o golpe foi dado para pegar a Petrobras, né? Porque nós tínhamos descoberto o pré-sal, né? Então foi isso, e por isso que houve o golpe. E agora não precisa mais de golpe, o golpe é lá, pode tirar o presidente da República, pode tirar tudo, pode voltar o Lula, que não tem problema, porque o petróleo já não é nosso, né? Então o motivo do golpe foi esse. Mas foi a recessão. Tão profundamente a recessão, né? Aliás, os golpes brasileiros, né, são por exemplo, o golpe de 64 também foi precedido por uma recessão, né, que foi a recessão causada pelo plano trienal, né, que o senhor Celso Furtado, infelizmente, adotou uma política do tipo do FMI, mas que, sabe, porque na época, né, isso era considerado, né, a única política que realmente podia combater a inflação. Deus me livre. Bom, mas isso não é assunto dessa aula, né? Então, aqui, né, a recessão causara a queda da arrecadação tributária, colocando dificuldade para se cumprir a meta junto ao FMI. Isso aqui é. Isso aqui nós vamos ver. Isso aqui é um contrassenso, né? Então, você vai, né, implementar um arroxo, uma política de arroxo salarial do funcionalismo, corte de outros gastos, é claro, sob pressão do FMI, mas os gastos financeiros aumentaram com o crescimento da dívida, resultando do desbloqueio dos cruzados a partir de agosto e entrada de dólares, não é verdade? O crescimento da dívida nada teve a ver com o resultado do desbloqueio, porque o bloqueio, os cruzados bloqueados faziam parte da dívida do setor público, né? O que houve, né, foi a elevação da taxa de juros. Isso é que foi o problema. Isso é que foi o problema, não é? E aí, né? Bom, e aí, bom, e a entrada de dólares, o que vai fazer? Né? Isso não traz gastos financeiros, isso aí traz aumento da oferta de moeda. Né? Oferta de moeda entre aspas. Porque há, né, um aumento da base monetária. E os bancos com novas reservas bancárias, né, que são os dólares convertidos em moeda nacional, né, vão aumentar, né, os seus empréstimos. E aí você vai ter, na verdade, não é uma política monetária expansionista, mas uma expansão dos meios de pagamento. Né? Então, e aí houve um pacote fiscal de emergência no final do ano, mas os resultados foram insuficientes. Olha que coisa que, quando você olha, não, vamos lembrar, tá certo, que Marcílio, né, assumiu o comando da política econômica em maio de 1991. Ora, se nós olharmos aqui, não é? Aqui está o resultado operacional do setor público. Nessa figura aí. Observem, né? Observem que não há déficit do setor público. Há superávit. Operacional, é claro, que é o que interessa, né? Ah, mas tinha déficit nominal. Ah, mas por causa de déficit nominal, por causa da inflação, né? É claro que só que com a entrada do Marcílio, né, nós vamos ter uma mudança, mas isso já é, né? Aliás, aqui, ó. Nós já estamos entrando em 1992, mas durante todo 91 você tem superávit. Então, de onde vem essa ideia de que tem déficit? Tá certo? É claro que essa ideia é do FMI, com certeza eles tinham nessa época voltado a usar o déficit, não o déficit operacional, que exclui os efeitos da inflação, da correção monetária sobre a dívida, né? Mas estava usando o déficit nominal, tá certo? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas se nós pegarmos os resultados, né, aí é os resultados mensais. Não é o resultado, né, acumulado em 12 meses, não? É o resultado mensal. Você tinha uma situação de superávit
Então, tá certo? E para que adotar um pacote, né? É claro que nós temos uma situação complicada, por quê? Porque as taxas de juros estão sendo elevadas e elas vão impactar o déficit, né? Mas se nós olharmos aí 1991, né, não há déficit público, poxa. Realmente, esse é o problema, né? Nós temos uma instituição que é ideológica, que é o Fundo Monetário Internacional, né? E, aliás, como se o déficit fosse... Olha que outro problema, né, que nós vamos falar em vídeo posterior, né? Não no nosso vídeo, né? Você não tem déficit, você tem superávit, a inflação está 25% ao mês ou mais. Que isso? É aquilo que nós já insistimos aqui 1000 vezes, né? Isso é uma falácia que déficit público tem a ver com o processo inflacionário, tá certo? Tem a ver em casos extremos, né? Causaria em casos extremos que você teria emissão maciça de papel moeda, né, para bancar o déficit público. Aí sim, porque isso leva a desconfiança da moeda nacional e, portanto, a fuga para o dólar ou a fuga para o câmbio, né? E aí isso leva à inflação, né? Tá certo? É esse o mecanismo, mas dizer que de outra maneira o déficit público causa inflação, isso aí é o exemplo claro de que uma coisa não tem a ver com outra, né? Não de forma imediata. Bem, então, nós chegamos a esse paradoxo, não tem déficit público, né? E o Fundo Monetário Internacional fica brigando com o Brasil para controlar o déficit público, né? Bem, mas aí essa história, essa novela foi interrompida pela crise política de início de 1992, né? Entre junho e setembro, a política econômica viu-se paralisada pelo processo de impeachment, né? O Marcílio vai deixar a sua posição como ministro da Fazenda, planejamento no Brasil em 2 de outubro de 1992. E aí, né, com a queda do presidente Collor, né, acabou a nossa, nossa novela sobre o plano Collor, não tem mais Collor, né? Então as referências estão aí, não é? É o livro do professor Fabrício, né? Que é um livro assim de conjuntura econômica, né? Eu não concordo com a maioria das produções dele, porque ele tem, embora seja um livro muito rico, é de leitura muito boa, né? Ele, do ponto de vista teórico, ele usa diferentes enfoques, e aí esses enfoques teóricos diferentes são contraditórios em relação aos outros. Eu não faço isso, então por isso é que... mas é um livro muito bom, né? É um livro que merece ser lido, né? E os textos do Carlos Eduardo Carvalho, né, são mais fidedignos em relação ao plano Collor e o seu fracasso, né? Embora ele não explique exatamente porque o plano Collor fracassou, né? Mas ele mostra que não foram erros de concepção, de execução. Os erros estariam, na verdade, na concepção, né? Mas é isso, né? São essas considerações que nós temos. Então, com isso, nós terminamos com a nossa novela sobre o os planos Collor. Agradecemos a todos, né? E esperamos contar com, com todos nos vídeos sobre o plano real.